Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Você Pode. Este é um espaço criado para conversas que acolhem, inspiram e nos ajudam a compreender que nenhuma história precisa terminar na dor. Hoje vamos falar sobre algo que todos nós carregamos, nossa história. Mas será que os nossos traumas precisam definir quem nos tornamos? Recebemos Maiara Thaís Luiz da Silva, educadora emocional, especialista em psicopedagogia e saúde mental, que dedica sua vida a ajudar pessoas a encontrarem um caminho de volta para si mesmas. Maiara, seja muito bem-vinda aqui. A gente sempre conversa um pouquinho nos bastidores, né? Para a gente se conhecer mais. E toda vez que eu converso com alguém que vem aqui, a gente vê tanta coisa em comum, né? Empatia, a transformar a vida de alguém, transformar a vida da gente mesmo, né? Então, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço muito. Obrigada pelo convite. Obrigada à minha amiga Márcia Simões, que me marcou naquele post do Instagram indicando para eu falar da minha história de vida e do meu trabalho. É um prazer imenso. Uma gratidão, assim, sem tamanho. A gente vê que, desde que eu tive essa iniciativa da gente criar o Pertencimento Você Pode, eu tenho falado assim, eu tenho conhecido pessoas profissionais tão importantes para mim que eu tô aprendendo tanto, e mexe com o meu emocional, mexe com o emocional da minha filha, mexe com o emocional da família, e a gente traz isso assim, se eu pudesse cada vez ter um poder de comunicar e falar cada vez mais para abrir a mente e o coração das pessoas, eu acho que eu já estou cumprindo minha missão. Com certeza. Né? E nós, porque você está aqui, o seu objetivo, o seu propósito é o mesmo. E o recorte, o podcast Você Pode, ele é uma história que você me contou, que ele reflete a minha história de vida, reflete a história de vida das pessoas e traz a esperança, traz a resiliência, a necessidade da resiliência, da humanização, a esperança. E é isso que é o meu trabalho. Então, a gente vai sendo isso e se identificando, encontrando os pares, formando um ecossistema. E é uma corrente de ajuda, de carinho, de amor, né? Eu acho que por mais movimentos como esse, né, Maia? Com certeza. Mais disso, por favor. E falando de mudança, de trajetória, de vida, eu sei que a sua trajetória, ela foi marcada também por muitos desafios aí profundos, né? Em que momento você percebeu que toda a sua trajetória, toda a sua história poderia se transformar em um propósito? Ao longo do processo. Não tem uma ruptura, sabe? Assim, a partir daqui aconteceu. Então, cada vez que eu fui praticando autoconhecimento, as minhas terapias, que eu também sou terapeutizada hoje, formações, a pedagogia, todo esse caminho foi me preenchendo de um conhecimento e, ao mesmo tempo, eu sendo o que eu aprendia e causando uma transformação, uma mudança muito positiva na minha vida. E aí eu disse, por que não, como educadora, trazer isso para as pessoas, né? Esse despertar, essa consciência, essa esperança teimosa que Paulo Freire fala e eu sempre gosto de trazer. Como o educador tem um poder na vida do outro. Conversas em casa, conversas com os amigos, a gente vê o educador, o professor, ele transforma no sentido assim, quantas crianças a gente vê que passa a gostar de algo porque teve aquela empatia, transforma a vida de um aluno porque teve aquele olhar, passou a gostar daquela matéria, ou passou a detestar aquela matéria. Gente, qual é o poder da psicopedagogia, tudo isso daí, mesmo, né? Essa coisa que você comentou, da referência do educador como uma figura importante, como a forma que a gente se identifica, os gostos, as paixões, o que eu quero ou não quero. A gente é influenciado pelo meio. Então, primeiro familiar, depois a segunda instituição onde a gente passa mais tempo é na educação. Escola, E o afeto é importantíssimo, porque é no olhar daquele outro que a gente atribui um poder, uma autoridade, é que a gente começa a se enxergar. E aconteceu comigo também, na minha história de vida. Eu sou filha única, de pais com uma história, assim, confusa. A gente sabe, me deram o que puderam dar, né?
E teve momentos que eu lembro, assim, uma memória muito forte. No 4º ano, eu tinha uma professora, Clarice Bonfim, e eu vou honrar o nome dela para sempre. Ela já é falecida. E ela me esperava e me perguntava como eu estava, como eu me sentia. E era para ela que eu me abria e eu liberava aquela dor, anseio, angústia. Então, eu tinha colo no olhar daquela professora. Ela enxergava em mim. Então, é totalmente Isso vai ser para a que vida, você né? falou. Você vê o que, que é. E eu falo lá em casa, é para o bem e para o mal, porque às vezes também uma experiência negativa leva aquilo para a vida. Com certeza, Né? com Então, certeza. assim, eu falo isso porque é com propriedade. A minha filha tem uma professora que transformou a vida dela. Eu falo que foi o marco, a Maria Luísa antes e a Maria Luísa depois. Então, eu sou muito grata aos educadores, os bons educadores, lógico, né? Porque tem bons profissionais e profissionais não tão bons em todos os setores. Mas o educador tem um poder que, se as pessoas soubessem, né? Se vocês, acho que vocês têm essa noção do poder que tem em cima de um outro ser humano, né? Muito legal isso que você trouxe da consciência do lugar que você ocupa, e isso tem a ver com a minha transição, que eu trabalhei 10 anos como professora na rede pública de São Paulo. Eu exonerei o meu cargo em fevereiro agora deste ano. E eu exonerei porque, ao mesmo tempo que eu era pedagoga, trabalhava com educação infantil e gostava do que fazia, os meus olhos brilhavam, eu enxergava também as dificuldades dos profissionais de educação, no sentido emocional, na saúde mental e da consciência. O que a consciência traz? Autovalorização, reconhecimento. A gente é crítico e não derrotista. A ideia é essa, a gente enxergar os problemas que estão colocados, sociais, políticos, do Que sistema, da defasagem, os problemas que estão na educação. Tá caótico, né? Inclusive, os profissionais de educação, eles estão padecendo muito na questão de saúde mental. Ansiedade, depressão e tudo mais. Então, eu falei, eu não consigo atuar com esta parte aqui, ocupando este espaço. Então, eu vou ter que tomar uma decisão. E aí, eu tomei a decisão de exonerar e seguir para ir para outros lugares, trabalhar com o cuidado das educadoras. Hoje, eu sou palestrante de cuidar de quem cuida. Ah, isso é tão importante, Mayara. Eu cuido de quem... esse cuidado de quem cuida de alguém é esquecido, às vezes, né? A gente sempre olha para quem necessita ter o cuidado, mas o quanto você tem que estar bem, fisicamente, emocionalmente, tudo para você cuidar da melhor maneira possível. Então, assim, muitas vezes esse lugar é esquecido também, Com né? certeza. Cobra currículo, cobra posicionamento, cobra gestão de sala, cobra o cuidado e a empatia, o acolhimento dos diversos, das crianças, de tudo, mas não ensinam aqueles seres humanos de que eles precisam cuidar de si mesmos. E aí é nessa parte que você entra. atuo. Ainda bem que tem um profissional como você para poder atuar nessa área, né? E você costuma dizer que muitas pessoas vivem presas aos próprios traumas, né? E eu até concordo bastante com isso. Como identificar quando a dor passou a definir nossa identidade? Nossa, que profundo isso, né? É bem profundo. Como identificar? Olha, é desafiador identificar. Porque as memórias de trauma, as consequências, as Porque situações... às vezes elas ficam tão escondidas que você não consegue nem identificar. Não. Passos, por exemplo, como é que estão as suas relações? Você costuma falar sempre de você a partir da memória traumática. Então, é como se a dor te definisse como ser humano. E você passa a ter um filtro, você enxerga a sua vida a partir daquela dor. E começa a generalizar. E aí você tem os gatilhos nas situações, às vezes você se fecha. Você vai percebendo que o seu comum é a dor, o estado de dor e tristeza e isolamento, tendência a isolamento.
tendência à negatividade. Então, você perde a vontade, você perde o ânimo. É nesse aspecto que é interessante você colocar um pontinho ali. Fala, peraí, esse sou eu? A minha vida é essa, de verdade? Porque o trauma realmente ele toma conta de você. Ele fica ali no seu inconsciente, ele reflete no seu corpo. De forma que, se você pensar em vivenciar a mesma coisa, você já tem as mesmas reações no corpo. Mas é difícil isso. Primeiro, você identificar. Segundo, muitas vezes passa até despercebido. Como você falou, é minha identidade, eu sou assim. Não porque eu passei a ter alguma situação que me fez assim, eu sou assim. E não cuida. Isso que você carrega trauma para a vida e te prejudica em muitos momentos da sua fase. Costuma acontecer esse estalo de eu preciso de ajuda quando está com alguma dificuldade no trabalho, quando acontece dificuldades suscetivas no relacionamento amoroso, quando você já não aguenta mais os mesmos padrões de comportamento seu e a forma que o mundo responde a você. Então, costuma ser uma dor tão, assim, profunda que você fala, não aguento mais. E aí, talvez, nesse caso, você busque uma ajuda. Mas eu posso dizer, será que eu estou certa? Dizer, assim, que é o mal do século? Digamos que sim. A dor, o trauma, ansiedade agora. Cada vez mais jovem, crianças com um nível de ansiedade que eu fico assustada. Você deve acompanhar muito isso. Se você também. buscar dados, assim, o quadro de questões de ansiedade, depressão em adolescentes chega a superar a dos adultos. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles estão sendo criados por pessoas traumatizadas e adoecidas, e também a sociedade ela cobra muito. Você vive num modo de correria. Não é o normal parar, respirar e se preparar para o dia. Acaba não sendo. A gente sabe as dificuldades que as famílias encontram. Muitas pessoas, a gente tem que olhar para cada caso mesmo. Cada então, por família, exemplo, uma mãe solo periférica, ela não vai sofrer das mesmas questões que uma mãe que tem um apoio, uma rede de apoio, ou então que ocupa um lugar, uma parcela da sociedade elitizada. Não são as mesmas questões. É aí que a meritocracia não pode acontecer, nem para quando você olha sobre a saúde mental. Às vezes, a luta pela sobrevivência, a qualquer custo, ela te impede de olhar para si. E aí vem aquele véu de eu não tenho condição, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo. E aí eu gosto de tratar a saúde mental como uma resistência, no sentido de é a minha bandeira. Então, buscar apoio, buscar rede, buscar ONGs, buscar instituições. E é nesse sentido para as famílias encontrarem uma possibilidade, assim, um respiro. Porque já tratamos esse tema aqui e eu já tive algumas críticas, assim, eu reconheço, eu sou grata, eu sou privilegiada de ter uma condição de poder. Minha filha vai fazer uma cirurgia, da gente poder tratá-la, fazer fisioterapia, a gente sabe disso. Então, as questões que eu carrego são questões diferentes de uma mãe, como você fala, que não tem a rede de apoio e tudo mais. Então, assim, mas eu sei que são tratativas distintas, né? Rede de apoio distinto e tal. Mas eu queria trazer para cá, eu sei que não é fácil, mas eu queria trazer, por exemplo, assim, é possível. Né? É possível. Hoje todos têm um acesso à internet, a veículos de comunicação que minimamente podem ajudar, né? Você não precisa desprender, às vezes, de dinheiro. Eu sei que muitas mães nem tempo têm, mas é possível, não é, Maiara? Com certeza. Essa é a minha bandeira. Porque não partir da facilidade de alguém que está num lugar de privilégio e comparar com quem está numa situação totalmente diferente. Eu quero trazer essa consciência, essa possibilidade de autovalorização, de importância, de pertencimento para uma pessoa que está ali justamente passando por um desafio maior, por uma falta de rede de apoio, pelas dificuldades que encontra. Então, eu sempre estimulo e compartilho, inclusive nas minhas redes, as diversas possibilidades. Então, de
só escuta e busca assistir, ouvir, se alimentar de coisas que vão te fazer sentir melhor, não o contrário. Convivência. Se você tem a oportunidade de conviver com alguém, conviva com pessoas que vão te fazer melhor. Do contrário, daquelas que estão ali só para alimentar ainda mais a sua dor, não valerá a pena. Eu não posso pagar uma terapia? Procura um grupo de apoio que seja em alguma parte da sua comunidade. Haverá de ter. Porque eu ocupo esses lugares. Então, eu trabalhei 10 anos na periferia, tanto Zona Sul quanto Zona Leste. Eu sou moradora da Zona Leste. Então, vira e mexe, eu encontro um grupo que dança, que está junto. Mas eu não tenho tempo. Então, qual o mínimo tempo você tem que você pode olhar para você como uma pessoa importante e que merece não só se trancar num banheiro quando os filhos já estão dormindo, que eu tenho esse relato, e chorar desesperadamente, entende? Porque muitas vezes a gente olha a situação caótica, a Irene traz no livro, eu também falo muito sobre isso, a gente olha o caos e a gente só enxerga o caos. Só que o caos, ele não é... E às vezes ele está longe de ser realidade, Ele não é um determinante de que está tudo destruído, a gente não deve ter mais esperança. Pelo contrário, às vezes é um motivo para você buscar uma fagulha de esperança para poder iniciar uma transformação, como ser educador da Irene, que ela fala do educador que se reinventa. Do educador, não só aquele que ocupa uma instituição escolar, mas aquele que tem a responsabilidade com uma criança, com um adolescente. Aquela pessoa que é um modelo, que é uma referência. Ou seja, a gente tem 1000 maneiras da gente se reinventar e de buscar não só tendo condição financeira, ou tempo ou não. Primeiramente, eu acho que você tem que ter consciência que você necessita de ajuda. Isso. E depois partir para ter o apetite de buscar realmente ajuda e fazer a diferença dia a dia, pouco a pouco. Isso, porque como a gente tende a se identificar com as questões dolorosas, a gente coloca um véu. E, às vezes, você está reproduzindo coisas que não estão acontecendo, mas que estão na sua memória, como você mesma citou. E aquela dor, aquele peso que você carrega, não é só dessa situação atual, mas é de uma história de vida. E que você nem consciência tem. Que você não tem consciência, e é possível. É muito possível. É profundo essas conversas. São complexo, né? Todo não é dia. Fácil. Parece ser fácil você sentar, refletir, ter tempo. Não é assim. Mas não é, né? Se fosse fácil, não teria tantos coisinha. Profissionais afastados por questões emocionais, né? Hoje em dia, a gente vive isso. E também quando você tem a consciência de que você, através de aprender e buscar conhecimento, você também pode gerar uma transformação. O movimento, ele gera uma transformação interna e comportamental. E isso vai trazer muitos benefícios para a sua saúde. Acho que bacana. E tudo é a gente voltar para si, né? E aqui eu falo, eu queria te fazer uma pergunta. Na prática, o que você acha que é voltar para si? E reencontrar com quem realmente somos. Isso também é profundo. A gente é uma conversa muito profunda. Não dá para responder tão simplista, né? Você diz. Voltar para si é esse percurso. É você conseguir estar sozinho em si mesmo. Eu falo da gente ficar em si mesmado, mas no sentido de ficar em si mesmo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Sabe, esse questionamento? Será que eu sou definido pela minha família mesmo? Será que eu sou mesmo tímida, como sempre me disseram? Será que eu sou mesmo incapaz, como já me disseram? Como eu me sinto? A gente é complexo. Não é uma coisa de 1 mais 1 e tem um resultado. Não tem um manual. Cada um é de um jeito e a gente é dotado dessa complexidade, capacidade de reflexão, que é o que nos difere. Voltar para dentro de si. Como é que eu sinto? O que eu gosto? Eu gosto disso, então eu vou fazer mais disso que eu gosto. Sabe? Então, cada vez mais você se distancia da sua família, você se distancia da sociedade, da religiosidade, e cada aspecto é desafiador, sim, então requer constância,
Então, autoconhecimento através de terapia contínua, formações, estudo. Porque o voltar para si também, que eu vejo principalmente em adolescente, é você voltar para si, mas o ambiente externo te influencia muito porque você quer se sentir pertencido. Então, assim, isso é um desafio tão grande. Total. Porque você deixa de ser você para você pertencer. Isso, eu falo que esse é um dos maiores desafios, eu vejo, principalmente no início, na adolescência, porque é a hora que você está formando a cabeça a personalidade já existe, mas assim, mais aflorada. Então, voltar para si é onde eu falo, é complicado ter esse tipo de conversa num pouco tempo, né? Mas, assim, é um exercício contínuo. Um exercício que precisa ter um início. E assim, porque quando você nasce, você já nasce junto de alguém. Você tá ali, você e sua mãe, a barriguinha dela, vocês são a mesma pessoa. Então, a primeira ruptura, a psicanálise fala, a primeira ruptura que você tem é quando corta o cordão umbilical. Você nasce e corta e mesmo apesar disso, você faz o quê? Sente um prazer numa amamentação. Você olha, você e aquele ser são um só. Não é? E aí, a partir disso, quando você começa a entender que você é uma pessoa e aquele é o outro, aí tem aqueles conflitos que a criança tem a adolescência do bebê e se rebela, né? E também tem a fase da adolescência que ele quer se identificar. Eu sou eu. Independente de você mãe, independente de você pai, eu sou eu. E aí ele não sabe como fazer. Então, ele quer se impor. E, então, realmente, e quando você olha, é visto, quando você se vê pelo olhar do outro, que é isso que acontece no nosso crescimento, né? Você se pauta no seu sentir. Quem sou eu? Como eu falei, eu sou tímido. Ai, mas eu estou fazendo errado. Ou então, eu só estou fazendo certo quando eu tenho um olhar de aprovação. E aí você fica nessa ciclo e vai crescendo e vai sem consciência e torna-se um adulto que precisa da validação do outro para poder se entender que eu estou fazendo ou não estou fazendo, aí continua com aquele sentimento de não pertenço, estão me rejeitando, não me amam. Ou se submetendo a relacionamentos difíceis. Isso, exatamente. Né? Tendo amigos difíceis. Então, normalmente acontece da pessoa ter um vazio, que o vazio também é algo que a gente carrega. A gente nunca vai se sentir preenchido, sempre. Mas o vazio é ok a gente sentir também, sim, né? Tem faz sentimentos parte. Que fazem parte. E acontece que quando ele te define é que é problemático. Então, é começar a ter essas nuances de ideias. Então, buscar conhecimento aqui, um conhecimento ali. E perceber que você tem a possibilidade de ser quem você é. Você vai se individualizando. É difícil, desafiador, vou falar novamente, mas é possível. Gente, esse papo é tão gostoso que a gente ficaria aqui, horas, porque é um autoconhecimento, é falar... E é engraçado, eu sei que cada um é de um jeito, cada pessoa reage, tem educação, tem seus traumas e tudo mais, mas no fim do dia é o autoconhecimento, né? Tudo é sobre o autoconhecimento. A essência. Como que você encontra a sua verdadeira essência? Como você vai se desidentificando. É difícil até para falar. Porque você se identifica a partir do grupo, do outro, de todos. Então, você está sempre voltado para fora. Até quando a gente fala de espiritualidade e religiosidade, você se pauta a partir do outro. Ou da educação que você teve. Exato. Então, é um processo de uma existência humana de acordo com o que eu defendo, né? Que eu acredito, que é o meu posicionamento. É essa desidentificação. Você sabe que é um tema tão profundo que eu costumo falar assim. Primeiro, eu acho que terapia deveria ser obrigatório. Você nasceu, você tem que ter um cartãozinho e falar assim, em algum momento da sua vida, que seja logo, você tem que fazer terapia para se ter o autoconhecimento. E eu costumo dizer que você se entender, se autoconhecer, é como se você estivesse puxando um pelo e vem um urso. São tantas coisas que vem que você nem imagina. É, isso mesmo. É curioso. São muitas coisas a serem
desvendadas, desveladas, trazidas à tona, esmiuçadas, estudadas. E aí eu gosto de falar também, de trazer uma metáfora que a nossa vida é realmente um livro. E aí, sabe quando você pega um livro e você estuda e ele vai lendo aos poucos, e aí, de repente, você não entendeu, você volta e relê? É a gente. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente compreende, mais a gente entende. Aí eu posso chegar aqui e falar para você quem eu sou. Maiara, falando assim, como pais, educadores e famílias podem ajudar crianças e adolescentes a desenvolver a inteligência emocional? Porque a gente está falando um pouquinho aqui, né? Desde cedo, porque eu costumo dizer assim, puxa vida, eu queria ter essa cabeça que eu tenho hoje, esse autoconhecimento lá atrás. Todo mundo fala isso, né? Eu queria ser mais jovem, mas com a cabeça que eu tenho hoje. Como é que isso pode acontecer? Seria bom se fosse assim. Se fosse só apertar um botão e fosse assim. Tem pessoas jovens que eu conheço que elas estão envolvidas com educadores, com pessoas que falam de expansão da consciência. E eu falo que, assim, que sorte a dessas crianças e adolescentes, mas também eles só vão compreender o que é a capacidade cognitiva, né? Permite, porque tem a maturidade. E é normal e faz parte a gente ir tentando, testando, errando e também ter impulsos emocionais. Mas como que a gente pode fazer? Você já respondeu, é com autoconhecimento. Os meus traumas, eles vêm a partir da história da minha vida. E se eu vivo reagindo a eles até hoje numa luta, numa fuga, eu não vou ter consciência das minhas ações. Então, por exemplo, eu fui uma criança que apanhou muito quando era pequena. A criança que apanhou muito. E os meus pais não tinham não tinham esse trabalho de inteligência emocional. Eles me educavam do jeito que era. Da maneira que eles entendiam que era com violência correta. física, com imposições, sem poder falar. A gente não tinha voz. Criança não tinha voz. Criança, como que era? Quando os adultos falam, as crianças ficam quietas. Às vezes, nem na mesa elas podiam comer junto, né? Tinha até, como a gente lembra, umas memórias, a gente sentadinho em outro cantinho das crianças comendo junto. Sim, quando tinha um monte de criança, tinha uma mesa para criança e uma mesa para adulto. Então as crianças comem primeiro, depois saem, depois os adultos comem. Era assim, né? É um caminho de educação, de aprender, O autoconhecimento também ajuda a gente a entender o que é quem é o nosso ego, o que eu acredito sobre educação. Então, você se confrontar, você dizer, peraí, como eu fui criada? Como é que eu quero criar? E estudo sobre neurodesenvolvimento no sentido de como é que pensa um bebê? Ele pensa, o cérebro dele funciona, ele existe, ele é gente. E um adolescente, o que ele sente? Porque senão a gente vê o adolescente um dia que ele está trancado dentro do quarto, é claro que a gente vai estar lá, presente, insistente, persistente. Façam isso para conviver com seus adolescentes. E a gente julga com o nosso olhar simplista, de preguiçoso. É o julgamento, né? Sempre julgando. Quanto mais a gente pratica a expansão, o conhecimento, a gente não se entrega totalmente ao nosso ego, a gente vai... Eu gosto de citar até uma música que fala Me Curar de Mim, da Flaira Ferro. Ela fala, eu quero me curar de mim. E ela diz, eu sou má, sou vaidosa, sou invejosa, sou pequena, grão de areia, boba e preconceituosa, carente, amostrada, dou sorriso, sou corrupta. Então, esse processo de conhecer, a gente integra as nossas sombras. Eu não sou boazinha. Eu falo e repito isso para mim e repito para os outros. Eu não sou boazinha. Porque o ser bonzinho, você não está sendo você. Porque você tem os seus... Você é ser humano. Ser humano é bom e é mal. Então, e a nossa forma de educar é a partir do que a gente viu que era certo. Então, é uma desconstrução, é uma percepção, sabe? Seja um exemplo. Seja um exemplo. E você pelo que você faz, pelo exemplo. Exato. Dentro de casa, dentro da empresa, o que for. Exato. Então, tem que ser um exemplo. Então, você mostra, estuda, você fala, olha, andei lendo, filho, eu entendo que, no seu caso, com a idade que você tem,
a cabeça está confusa, são milhões, turbilhões de emoções ao mesmo tempo. Só que assim, nesse caso, é a mãe que diz, porque eu já tenho experiência, eu já passei por isso. Diferente de falar, é porque é, ponto. Volta para o seu quarto e quando você tiver capacidade de vir me enfrentar, não tem essas falas? Infelizmente quando você tem, pagar, se sustentar, você vem falar comigo. É tão comum a gente ouvir isso. E quando não consegue pela força do autoritarismo, utiliza da violência física. Ou terceiriza. Então, você vê várias situações. Várias, né? É muito complexo. Olha, eu falo, vamos marcar uma semana, produção, para a gente conversar sobre a semana inteira. Pouco tempo não dá. Esse tema é importante para criança, adolescente e adulto. E eu quero... Então, por isso que eu falei, vamos ficar aqui a semana inteira, vamos ter que ter um espaço para falar sobre isso. Eu acho que define uma coisa que a Irene Reis traz aqui no Como Ser um Educador, que ela fala do reinventando, né, educação, de se reinventar. Ela tem um termo que ela fala humano praticante e humano não praticante. O humano não praticante, ela faz uma analogia da Igreja Católica que fala, mas não tem nada a ver com religião, mas eu sou católico, mas eu sou não praticante. O humano praticante é aquele que estuda, que busca se reinventar, que ele usa as ferramentas do ser humano para poder transformar vidas e se transformar. Esse é o humano praticante, aquele que pratica a compaixão, a autocompaixão, a resiliência, a esperança. Então, ele traz coisas boas e contribui nesse sentido de valores humanos. E o não praticante é aquele que faz a mesma coisa de qualquer jeito. E é assim mesmo que eu aprendi. E vamos ver o que vai dar. Exato. Né? Sejamos humanos praticantes. Exato. Bom, já ficou a dica aí. Sejamos humanos praticantes. Mayara, para a gente finalizar... para aquele que está ouvindo a gente, mas sente que perdeu a própria essência por conta das dificuldades da vida, que tem muito disso, né? Qual seria o primeiro passo para começar esse processo de transformação tão importante? Refletindo assim sobre a sua pergunta, eu acredito que a pessoa que está aqui neste momento, nos assistindo, que ela já está fazendo o passo. Algo, né? Ela já está fazendo o primeiro passo, digamos assim. Quando você se incomoda, quando você tem algum bichinho que está ali falando, peraí, as coisas não devem... Será que devem ser assim? Já é um momento. Compartilha lá, vai lá nas minhas redes, assista aos meus vídeos, os recortes. A gente vai deixar aqui, né, produção? Já vai, isso aí já é um movimento. O caminho, o processo já é o próprio processo. É caminhando no caminho que você vai conseguir... as pequenas mudanças, as pequenas transformações. E eu quero deixar aqui, numa palavra de consciência, todos somos seres, pessoas em desenvolvimento. Não tem melhor, não tem pior, no sentido de não é título, não é formação. Então, eu sou má, sou invejosa, sou vulnerável. Como qualquer pessoa que está aqui assistindo. Então, a gente é tudo igual nesse sentido, né? E tem muitas habilidades, muitas coisas aí, ferramentas possíveis, que os seres humanos, eles têm potencial, que são inerentes e que a gente não sabe. Então, se ela quer descobrir que tem coisas melhores, internas, e que vão refletir no externo, no coletivo, na família, e trazer, porque traz frutos. Nesse caminho, nesse processo. Que show. Olha só, que profundo. A produção está até chorando já. Nossa, gente. É muito bom. Conhecimento, autoconhecimento. E a gente vai morrer tentando se conhecer. É isso. Né? Que bom que a gente tem essa capacidade. Ainda bem, mas, de novo, é que muita gente fala assim, eu não tenho recurso financeiro. Tem formas de resolver. Você é o seu próprio recurso, digamos assim, nesse sentido. A maior você é uma pessoa, a gente, né? Pessoa potente, pessoa que tem capacidade de pensar, pessoa que pode agir. Então, pequenas mudanças vão fazer diferenças. Mayara, obrigada por nos lembrar que nossa história pode explicar quem somos, mas não precisa limitar quem podemos nos tornar. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse episódio e até o próximo Você Pode.